Só Jesus, nessa aula de armatiologia, que é a primeira aula, só Jesus vai conseguir fazer a satisfação. Por quê? Porque Jesus ele virá para encarnar o último Adão e para dar continuidade ao projeto que ficou paralisado ali no Éden. Adão não pôde satisfazer a grande ofensa. Aí vocês vão perguntar o seguinte: quais foram as sanções que Deus colocou sobre Adão, Eva e a serpente? Para Adão, ele começa pela serpente, na verdade, né? Ele fala o seguinte: olha, porquanto fizestes isso, maldito és tu mais do que todas as alimalhas do campo. Sobre o teu ventre te arrastarás, e pó comerás todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Tu lhe ferirás o calcanhar, e ela te esmagará a cabeça. Essa aqui é a primeira profecia messiânica. Nessa primeira profecia messiânica, Deus coloca uma sanção para a serpente. E nessa sanção já vem a sentença. Com certeza ali a sentença já está promulgada sobre ela. A sanção é a seguinte: ela vai ter que comer pó todos os dias da vida dela. Todos os dias. Ela vai se arrastar sobre o seu ventre. Essa é a sanção. Aí você fala, mas o que significa comer pó todos os dias de sua vida? Você não vai entender se você não ler o texto inteiro. Por isso que a gente estuda teologia, tá, irmãos? Para ler o texto inteiro. E a teologia de vocês seria uma teologia sadia. Teologia sadia é aquela que você faz estudando a Bíblia, estudando o texto. Você vai para a segunda parte. Deus se volta para Eva e diz o seguinte: olha, porquanto destes ouvido a voz da serpente, agora eu multiplicarei as tuas dores, e com dor você terás filhos. E o teu desejo será para com o teu marido, e ele te sujeitará. Essa sanção que foi colocada para as mulheres aqui é pesadíssima, pesadíssima. E ela é pesadíssima em 3 graus. 3 graus. Primeiro grau é que Deus ele diz o seguinte para Eva: que ela terá dor com filhos. Aliás, ela terá filhos com dores. Aí o pessoal fala o seguinte: mas aí as mulheres agora estão fazendo cesariana. Estão fazendo cesariana e tem o parto natural, esse negócio todo. Então a conceição da mulher ela não dói tanto assim. Mas só que Deus não está se referindo à conceição. Deus está falando o fato da mulher ter filhos para trazer dores para ela a vida inteira. Só o fato dela ter engravidado já começa a modificar o seu corpo, seu sistema hormonal, sua psicologia e tudo. Aí ela vai gerar essa criança no seu ventre. Depois ela vai ter a dor do parto. Mas depois que ela tiver a dor do parto, ela vai ter a dor de criar essa criança para sempre. Porque enquanto ela estiver com a criança, o cordão umbilical não se corta. Fisicamente se corta, só que é filho para sempre. E aquele filho ele vai causar dores constantes nessa mulher. Tem a boa educação, sabe, tem a restrição. Ainda assim, a mãe ela sofre as dores por ter tido o filho a vida inteira. É a companhia com quem está, é a mulher com quem casa, o marido com quem casa, a profissão que escolhe, é estar perto de casa, estar longe de casa. Tudo isso aí causa uma aflição na mãe. Mas existem mães que são desnaturadas. Concordo com você que tem mãe que é desnaturada. Mas, via de regra, a grande maioria das mães não são desnaturadas. São mães naturais. Pode ser qualquer cultura, chinesa, japonesa, africana, brasileira, americana, europeia. O instinto materno é uma coisa que causa dor. Se cumpre então a sanção. Então esse aí é o primeiro problema. Primeira sanção que Deus coloca. Segunda sanção que Deus coloca é o seguinte: teu desejo será para com o teu marido. A mulher ela tem uma aflição por causa do marido. Teu desejo será para com o teu marido. Tem um apego da mulher com o marido que é uma coisa excomunal e que não é um apego semelhante do marido com a mulher. Por mais que o homem seja apaixonado pela sua esposa, a mulher ela tem um apego para com o teu marido que é uma coisa assim fora do comum.
Não estou falando de caso de diamantes, de pessoal de fora. Estou falando do pessoal que tem uma vida normativa, normal. Não o pessoal do exagero, que já abriu mão de tudo. Uma vida natural. Você vai ter uma vida natural e o teu desejo será para com o teu marido. Então, está determinado pela sanção de Deus. E terceiro, Deus fala, e ele te sujeitará. Aí nós vamos para mais uma palavrinha hebraica. A palavrinha hebraica é a mesma que Deus usou para Adão, quando Deus disse o seguinte: olha, você vai pisar a terra e você vai sujeitar a terra. A mesma palavra que Deus fala que é para Adão fazer com a terra, pisar e sujeitar, é a mesma que Deus usa para Eva agora. Kibesheda. Kibesheda significa pisar sobre. E ele vai pisar sobre você. Aí vocês lembram lá na aula de antropologia bíblica que a mulher é o melhor do homem, foi tirada do lado do homem, posta ao lado do homem. E o que faz Deus agora? Deus pega e tira do lado e coloca embaixo, para ser pisada pelo homem. Da mesma maneira, ela vai ser tratada como se trata uma terra que está sendo arada. Isso aqui, olha, é só Deus dizendo o seguinte: está vendo o que aconteceu com o pecado? Como que estragou tudo? Está vendo? Dores, os filhos que deveriam ser o deleite, não são o deleite, são dor. O marido que deveria ser o companheiro é o opressor. E o amor, ele cede lugar para a loucura da paixão. Desconfiança e aquele negócio todo, intrigas, o tempo inteiro. E é só a sanção, irmãos. Ainda não é a satisfação, vocês perceberam? É só uma pequena restrição para chamar a atenção. Olha, que tem coisa errada aí. É uma consequência daquilo. É só um pequeno, um leve castigo, sabe? Um leve castigo. Isso porque tem um castigo muito maior do que esse. E depois ele vem para Adão. Quando ele vem para Adão, diz assim: por que desses ouvido a voz de tua mulher? Maldita é a terra por tua causa. Amaldiçoou tudo, porque a terra aqui é o cosmos, tá? É o universo, é o mundo. Maldito é o mundo por tua causa. Que naquele exato momento ele pegou e ele entregou a chave de casa para o inimigo de Deus. Entregou. Deus perdeu o direito de entrar na própria casa, porque a chave foi entregue para a serpente, para ela poder fazer esse mundo de trevas que está aqui. Aí Deus amaldiçoou o mundo da serpente. Amaldiçoou. Adão, o mundo está amaldiçoado por tua causa. E agora, você vai lavrar a terra da qual eu te tirei. Você vai ter que trabalhar nesse solo. Deus aprisionou o homem na terra. Tínhamos uma comunhão com o céu, com a eternidade. Ele estava no Éden, que era um jardim de paraíso. Tinha uma comunhão plena, onde Deus tinha acesso, tranquilo, porque era o jardim de Deus, a casa de Deus. Agora o que faz Deus? Deus pega e amaldiçoa a terra, torna esse lugar aqui um mundo tenebroso e aprisiona o homem na terra, dizendo: você vai lavrar a terra. Está dizendo: eu estou aprisionando você aqui embaixo. Não tem mais acesso ao céu. E vai lavrar, e com o suor do teu rosto é que você vai comer o teu pão. Você vai começar a derreter. Você vai sentir o sofrimento de ter que trabalhar e lavrar essa terra, até que voltes ao pó, porque és pó, e em pó te tornarás. Aqui é a grande decadência humana. É a grande decadência humana porque agora vocês vão entender. Olha o que Deus disse para a serpente: pó comerás todos os dias de sua vida. E para Adão ele fala: tu és pó. O que Deus está dizendo então é que a serpente, ela vai estar comendo os cadáveres humanos que ela derrubou. E que a serpente vai se alimentar dos pecados humanos, das obras humanas. A serpente está se arrastando sobre Adão, está se arrastando sobre a humanidade que foi retirada do pó da terra. E a serpente, ela vai engolir esses cadáveres humanos. É isso que ela vai fazer. E Adão então está nessa... Ele está sujeitando Eva. Você vê que a ordem é essa: ele está pisando a terra, ele está pisando sobre Eva.
Só que ele está pisando sobre Eva, só que a serpente está rastejando sobre o pó. Aí você fala, por que o pecado é tão pernicioso na natureza humana? É porque a serpente ela faz isso na natureza humana. Ela fica serpenteando em nós, serpenteando sobre o nosso corpo, a nossa natureza, o nosso ser. E aí tem a questão literal da serpente que realmente anda se arrastando sobre o seu ventre, e tem a questão espiritual, que é a natureza da serpente, a natureza do diabo, que fica cercando a nossa natureza também, comendo o pó. Entendeu? Essa serpente literal, eu tirar a dúvida, porque assim, eu aprendi que nessa sentença, pelo que se entende, porque eu entendi que se a serpente falou para ela comer, porque ela não era um animal rastejante, ela tinha um outro formato de ser, isso foi uma sentença, ela não era uma, ela foi, não, o que eu aprendi é que ela não foi criada sendo uma cobra rastejante, ela era um animal até muito bonito e vistoso, e que falava, porque pelo que dá para entender, ela conversou com a mulher, come, você não vai morrer, Deus falou que se eu comer eu vou morrer, não vou, você não vai morrer, você só vai se abrir seu entendimento. Então, pelo que eu entendi, e que eu fui ensinada há um tempo atrás, é que a serpente ela não era um animal rastejante, ela era um animal que conversava, e a sentença dela foi ser uma cobra, uma peçonhenta da maneira que ela é. Isso confere? É dessa forma mesmo, literalmente falando? Esse seu argumento ele é uma especulação. Então não é uma teologia bíblica. Pela teologia bíblica, todos os animais foram criados do jeito que são até hoje. Quem tem pata, quem tem nadadeira, tem nadadeira, e quem não tem, não tem. Réptil é réptil, animal doméstico é doméstico. Então, quando o pessoal fala isso, vai abrir muita margem para outras especulações, de que o corpo de Adão não era um corpo igual ao de agora, era um corpo semelhante ao dos anjos, e por aí vai. Então não é uma teologia bíblica, porque a maldição, no caso, sobre a serpente, é comer o pó da terra, né? Sobre o teu ventre te arrastarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Então ela não tinha patas e perdeu as patas, isso não é bíblico. Você pode especular, mas não é uma especulação bíblica. Tem uma certa lógica aí, não está falando, porque senão Eva teria se espantado também, né? A serpente falando. Aí que está. Só que o que acontece com Adão e Eva? Eles estão no paraíso. Realmente a serpente falava, o que acontece? Aí tem que pegar toda a teologia bíblica. E tem um animal que ele fala com Balaão, que é a jumentinha dele. O anjo está no caminho, aí Deus abre a boca da jumenta, e a jumenta fala: por que estás me espancando? Não sou eu a tua jumenta em que você sempre montou e eu sempre te obedeci? Não é sem causa que eu estou saindo do caminho. Veja só, não é Deus que está falando, é a jumenta que está falando. Aí você fala: então os animais falavam. Aí você vai para uma outra circunstância, em que Deus ele fala com o grande peixe, e ele fala para que o grande peixe vá e vomite Jonas na praia. Deus está falando a linguagem da baleia. O Novo Testamento diz que é a baleia. Tem uma hora que Jesus ele pega e ele fala com a figueira, mas a figueira não fala, só que ele diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. A figueira é amaldiçoada. Aquieta-te vento, acalma-te mar. Através dos profetas ele fala o seguinte: olha, eu ordenarei aos meus exércitos, os gafanhotos, que consumam a lavoura. É Deus que fala. Aí com esse contexto da teologia bíblica, o que a gente vai entender? De que não é que a serpente está falando em linguagem humana, mas sim de que eles tinham uma inteligência para entender a linguagem dos animais. É o cachorro latindo e eles sabendo o que é que o cachorro quer dizer com aquele latido. É a cobra sibilando e entender o que a cobra está querendo dizer com a sua sibilação. É a galinha que está cacarejando e entender o que significa o cacarejo da galinha. Entender o que é o canto dos pássaros. Essa é a habilidade humana que dá a entender que eles tinham ali no Jardim do Éden. Eles entendiam a linguagem dos animais da mesma maneira como Deus entende a linguagem
da natureza, que Deus conversa com a natureza. Mas não é que tinha um diálogo entre eles. Mas a questão, essa questão é até aceitável dentro da Bíblia, porque eles tinham um íntimo contato com Deus, não tinha pecado ainda. Então eles entenderam a linguagem dos animais. Mas a sentença que está sendo, que ela fez a pergunta lá, é o seguinte: Deus vem e sentencia o homem. Agora você vai lavrar a terra. Ele já não estava lavrando lá a terra, que Deus fez o Éden e pôs lá para lavrar? E aí não é a sentença de lavrar a terra, não é a punição. Não, é isso que eu quero falar. Eu vou chegar nesse ponto. Deus faz o homem põe lá, agora você vai lavrar o jardim. Tá? Só que daqui vai cultivar a terra. Ele está lá cultivando. Agora vem Deus de novo para sentenciar o homem, agora você vai ficar na terra e vai lavrar a terra. E por que a serpente, então, se ela rastejava lá, Deus então falava para rastejar de novo? Então, essa razão. Então, a pergunta que ela fala é que a serpente, pelo que foi informado em muitos estudos aí, que a gente vê, é que não rastejava. Por isso, nem Deus se fala, agora você vai rastejar, só que eu venho ver por outro dia. Visto que a sentença para o homem também não lavrava a terra. Deus nem falou com ele agora ele não já lavrava a terra. Deus falou, então vai continuar lavrando. E a razão, então, da serpente? Acho que no paraíso ele não lavrava. Na realidade, tudo era dado ali, ele cuidava, mas não é que exatamente ele lavava. E o jardim ficou suspenso mesmo, eles foram expulsos, o jardim ficou suspenso quando eles isso desapareceu, né? O jardim desapareceu. Mas vamos entender então o que vocês colocaram aqui, que é um problema importante. Eles conseguiam entender os animais. Eles entendiam os animais. Mas o problema é o seguinte, olha. Eva poderia ter filhos antes do pecado? Poderia? Poderia. Então quando Deus disse para ela, terás filhos, não é a maldição, não é a sanção. Ter filhos é normal. Qual que é a sanção? É a dor, o sofrimento. Esse não é o problema. Vamos entendendo aqui. Adão, ele lavrava a terra antes da queda? Sim, ele lavrava. Está escrito no livro de Gênesis que Deus colocou o homem no jardim para cuidar, para lavrar a terra. Então, lavrar a terra é igual a ter filhos, normal. Qual que é a sanção que Deus coloca? Suor. Ele cuidava sem ter aquela fadiga que nós temos agora, no caso. Exato. Então, sofrimento. A terra agora vai produzir o pão com sofrimento. Lavrar a terra é normal, ter filhos é normal. Ter filhos com dor é a sanção. Lavrar a terra com suor é a sanção. Andar sobre o ventre. A serpente andar sobre o ventre. É normal? Normal. Normal. Serpente se rasteja. Agora, comer pó é normal? Não, comer pó não. Comer pó não é normal. Comer pó é a sanção. É a punição. E depois, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te ferirá a cabeça. Foi a única dos três que recebeu a sentença ali, a única. Adão não recebeu a sentença, a Eva não recebeu a sentença, mas ela recebeu a sentença. A cabeça dela será esmagada pela semente da mulher. Então é assim que a gente faz a leitura do texto. Qual que é a parte que é natural e qual que é o agravante? O agravante é que ela tem que comer pó. Não é por causa que ela vai se arrastar sobre o ventre. Isso aqui faz parte da natureza dela. Ela foi criada para ser assim. E ela não era considerada inimigo. Hoje em dia a cobra é um animal peçonhento, todos têm medo quando vê mato. Isso. E naquela época era um animal comum. O que é esse comer pó? Isso, cara, rastejava antes. Mas não comia pó. Então, o que é esse comer pó, então? Aí Tirado pelas pessoas. eu expliquei para vocês. O comer pó é por causa que está ligando aqui, ó. Tu és pó, em pó te tornarás. Você vai se alimentar dos cadáveres. Você vai comer o homem que você matou. Essa aqui é a sua alimentação. E aí eu expliquei para vocês o sentido espiritual, que é o fato dele estar entrelaçado com a natureza humana. O diabo fica comendo o pó, fica aqui, ó, na nossa natureza humana, nos tentando o tempo inteiro. Não era o quê? Carnívora? Não era carnívora. Nenhum animal era carnívoro. Nenhum animal, nem os homens e nem os animais eram carnívoros. Eram todos vegetarianos. E comer o pó, o príncipe da potestade do ar. Isso aí a gente vai ter que ter uma outra área da teologia para poder cuidar disso daí. Porque aqui ainda não está falando claramente que é o diabo. Ainda não está falando.
A gente só vai perceber isso aí só no Novo Testamento. Aqui está dizendo que era a serpente mesmo, serpente. Depois a gente tem a revelação de que é o diabo que está ali naquela serpente. A gente não pode dizer que ele se transformou em serpente, porque é entrar com um sentido no texto que não está lá. O que dá a entender é que o corpo dele era um corpo de serpente. Ele era uma serpente. O diabo tinha um corpo de serpente. E que essa maldição acabou recaindo sobre todas as serpentes também. E é um mundo assim bem difícil. Bom, para a gente não perder muito foco, tá bem? Da nossa armatiologia, é para a gente entender o seguinte: olha só a consequência do pecado, que não é tão pequena assim como a gente imaginava. Um pecadinho, foi lá comer uma fruta e Deus fez tudo isso. Não. O negócio foi uma inimizade que foi colocada entre a criação perfeita de Deus e os sujeitos que se rebelaram. Todo mundo rebelou aqui, ó. Todo mundo rebelou. O homem se rebelou, a mulher se rebelou e a serpente se rebelou. E agora? Deus vai ter que colocar as sanções para poder trazer a satisfação, para trazer a redenção depois. Se Deus não faz isso aí, não tinha redenção. E aí Deus poderia tomar uma atitude de destruir tudo, mas Ele não tomou essa decisão. Deus não quis destruir. Deus não quis. Poderia ter destruído. Deus pode qualquer coisa, tá, irmãos? Mas Ele não quis destruir. Talvez não seja moral que Ele fizesse isso. Talvez se Ele tivesse destruído, Ele teria sido vencido pelo mal. Mas aí a gente já está especulando um pouco. O fato é que Ele quis salvar. Da fala da cobra. Não seria então também no caso do estado de nascença em que eles viviam, de não perceber? Como no caso lá de Balaão, que estava cego? No caso da fala da serpente, enganou somente a Eva. Porque o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte: olha, a mulher foi enganada pela serpente, mas Adão não foi enganado. Esse é o agravante. O agravante é que quem foi seduzido, quem foi enganado foi só Eva. Ela estava em estado de ingenuidade. Agora Adão, ele comeu de ato pensado. Ele sabia o que ele estava fazendo, que ele não poderia fazer, e esse que é o grande agravante do pecado. Ele trouxe o pecado ao mundo porque ele quis trazer. Você não tem uma palavra de arrependimento de Adão. Você não tem nada. Nada que demonstra assim que Adão ele ficou triste. Não. Ele foi lá, cometeu o pecado, seus olhos se abriram, viram que estava nu, foi lá, pegou as folhas de figueira, fez a vestimenta que tinha que fazer. Deus vai se aproximando. Aí quando Deus se aproxima, pergunta onde você está. Eu estou aqui, Senhor. Por que se escondeu? Por causa que comi da árvore do conhecimento que o Senhor me deu e pronto. Ele sabia que era o fruto, ele sabia que, será que a mulher explicou para ele que era o fruto do conhecimento do mal ou ele conhecia? Não, ele conhecia. Ele conhecia. Ele é a pessoa que ele não era ingênuo, ele sabia. E ele deu um mandamento para Eva, porque Eva não recebeu diretamente de Deus. Ela não conheceria o fruto, talvez, ela não tinha conhecimento do que era, ficou sabendo pelo que a serpente disse. Que ela é conhecedor do bem e do mal como Deus. A mulher talvez não sabia. Bom, isso aqui é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, a Eva sabia. Que a serpente falou com ela porque tinha sido ensinada já. Eva sabia também. Sabia que era o fruto. Sabia. Ela viu que a árvore ela era frondosa aos olhos e desejável para dar entendimento. O texto Depois diz. a serpente falou. Não, depois que a serpente falou, mas na hora que ela está olhando ali, ela está por perto da árvore. Ela sabia. O que ela foi enganado é com o que o diabo falou. Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia que vocês abrirem, comerem, vocês serão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse foi o engano. O engano foi essa parte. Não é um engano sobre a árvore, é um engano sobre a consequência. Certamente não morrereis. Esse foi o engano. Certa, porém distorcida. Foi? O engano que ela teve foi uma explicação certa do que aconteceria, mas distorcida. Foi uma explicação enganosa da serpente, porque na verdade não se tornou como Deus coisa nenhuma, e nem conheceu o bem nem o mal coisa nenhuma. Foi um engano mesmo. Ela mentiu para Eva, e Eva acreditou naquela mentira. Só perderam aquela inocência e eles começaram a ver algumas coisas que eles não viram. E havia duas árvores nesse jardim. A da vida. A árvore da vida, por isso que Deus tirou o jardim, porque essa árvore da vida seria a imortalidade. A árvore da vida, ela dava a imortalidade. Literalmente, ele ia lá, comia do fruto e não morria. Não morria. Deus tirou o jardim e suspendeu para que
ele não viesse cometer também o pecado. Aconteceu um mistério por causa que, pelo fato de Deus colocar um querubim e uma espada, mostra pra gente que o jardim dava para eles continuar entrando. Era acessível. O jardim era na terra mesmo, na terra. Agora está escondido aos nossos olhos, a gente não enxerga mais. Mas o jardim está lá naquele mesmo lugar até hoje, com aquele querubim, aquela espada até hoje. E a árvore da vida continua lá, só que nós estamos cegos, a gente não enxerga, não consegue enxergar. E não é difícil a gente entender isso, essa metáfora, porque Eliseu, por exemplo, ele está cercado pelos exércitos inimigos. E ele está com Geazi fica apavorado, né, por causa que os exércitos estão se aproximando. Aí ele pega e fala: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, quando os olhos são abertos, ele vê que o monte está tomado de cavaleiros. E a mesma coisa acontece com os anjos. Eles estão aqui perto de nós, não por causa da igreja, mas por causa da gente, mas a gente não pode enxergá-los, estão invisíveis. A mesma coisa acontece com o jardim do Éden. Ele está no mesmo lugar até hoje, mas a gente não consegue enxergar porque é invisível. A mesma coisa é Jesus andando com os discípulos no caminho de Emaús, e eles não conseguem enxergar que é Jesus porque estão com os corações endurecidos. Aí quando Cristo abençoa o pão é que eles enxergam que é Jesus. Aí Jesus desaparece. Então o jardim do Éden está no mesmo lugar até hoje, guardado, mas ele é invisível porque a gente não consegue enxergar, não consegue detectar a presença dele, não sabe. Só que ele é localizado naquela região onde é o Iraque hoje. Iraque, Babilônia, Pérsia, é por ali, naquele lugar. E porque o jardim do Éden ele era por ali também, perto da África, do Egito. Era um lugar paradisíaco, gigantesco. Perdemos tudo isso. Perdemos tudo isso na hora que o Adão pecou, foi banido, posto para fora, uma terra inóspita. Isso é uma terra inóspita. Os animais eles tiveram uma inversão na sua natureza, se tornaram animais agressivos, selvagens. Porque até então Adão reinava sobre os animais. Até então Adão reinava, ele era o rei dos animais. Agora vai ter que conviver com os animais selvagens, o medo dos animais. E a terra virou uma lástima, né? Uma lástima. A terra. Eles vão viver da agronomia, e a agronomia vai ser um negócio doloroso para eles se aplicarem também. Agronomia, pecuária, metalurgia. Esse mundo aqui é um degredo. Degredo. É bom a gente memorizar isso, gravar isso também, porque isso aqui faz parte de soterologia, que é a segunda parte. O que nós vamos ver então daqui a 15 dias? Bom, nós vamos voltar e nós vamos falar um pouco mais sobre o referencial ontológico. Vai ser uma aula onde a gente vai entender um pouco mais sobre a natureza de Deus. Por que foi tão ofensivo a Deus? A Deus. Hoje foi só uma introdução.